Quando eu entendi que eu não precisava mais agradar o outro a todo momento ou ficar fiscalizando qual que ia ser a opinião que o outro ia ter de mim, confiar mais em mim e não ter medo de expor essas fragilidades, nossa, tudo fica muito mais fácil. E é muito bom você, ao se expor e ao se mostrar, você ajuda muita gente, você atrai muita gente. Porque tem muita gente aí mal que você não tem ideia que tá mal. E a partir do momento que você dá uma abertura, né, a pessoa vem e se sente acolhida. Então, não é nem algo só para você que vai se fazer bem para você, mas fazer bem pro outro. Porque essas novas gerações estão vindo, a gente fala muito sobre saúde mental. Não, é um problema assim que a gente não tem ideia. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks. O nosso convidado de hoje é bravo, apesar de pacífico. Conseguiu reunir centenas de milhares de seguidores no Instagram falando de literatura e se descobriu como pessoa a partir dos livros. Não adianta aqui dizer pra você que a nossa conversa é com Pedro Pacífico. A maioria das pessoas conhecem ele como Bookster, o advogado de 30 anos que cresceu falando muito de um mercado altamente desafiador no Brasil, o editorial. Esse ano, o Bookster deixou de ser apenas leitor e se tornou autor. Autor com direito à orelha de Walter Hugo Mãe, meus amigos. Sabe o clichê do livro aberto? Foi isso mesmo que ele fez. Ele se abriu para os mais íntimos e para o mundo inteiro no livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo. Vem com a gente, que vocês já sabem, o papo tá bom demais. Bora começar mais um Rivotalks, nossa versão semanal de conversa com um convidado, com apoio da Bombril. Pedro, eu vou começar com uma pergunta muito simples. Você já disse várias vezes no seu Instagram que, obviamente, você não leu todos os clássicos. Não. Mas o livro mais vendido da história, você já leu? Que é a Bíblia? Nossa, engraçado. Não li, já respondo. Mas acho que antes de ontem eu coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram. Vocês escolhem minha próxima leitura. E aí as que mais aparecessem, depois eu ponho lá para o pessoal votar. E muita gente mandou a Bíblia. Jura? Juro. Muita gente mandou a Bíblia. Falei, gente, eu não lembrava de ter visto isso em outro, não sei. Mas aí eu não tô acho que com essa pegada Disposição. nesse momento, então eu ignorei Você essa encaixaria presença. em qual categoria? Qual gênero literário? Polêmica, né? Não deixa Romance de ser histórico? uma coisa histórica com ficção no meio, né? Certo. E até também que se perdeu, acho que, muito do sentido original por conta das 1000 traduções que tiveram. Então, tem esse problema. Tem até, acho que, uma nova edição que foi recentemente publicada pela Companhia das Letras, com uma tradução... Mais fiel. Um pouco mais. Eu acho que de uma versão mas não tão alterada. Uhum. Mas um dia, realmente, pretendo ler. Como um texto muito importante, né? Sim, não tem sim. como a gente Você sabe que eu ignorar isso. tentei ler? Quando eu tinha uns... Acho que entre 18 e 20 anos, eu falei, tá, vou ler, tipo um livro. Aham. Aí comecei. Como Você não consegue... Assim, é muito difícil. É uma leitura... Assim, para quem não tem o hábito de ler, para quem não tem o hábito de ler uma ficção, para quem não tem o hábito de ler uma poesia, porque tudo... Até a questão A da interpretação, estrutura, né? né? Não é um texto corrido, uma história corrida. Não. É muita Versículos, interpretação. capítulos. Exatamente. E a gente está aqui, claramente, a gente vai falar do seu super livro que você lançou. Gente, livro assim, ó, chuchuzinho de ler, delícia de ler, super rápido, e que conta a sua vida de uma forma muito, como diz o próprio Walter Hugo Mãe, uma forma muito honesta, muito simples e muito... sem perder a profundidade. E aí, lá pelas tantas, você conta no seu livro do livrinho vermelho que você lembra, que você acha que é o primeiro de capa vermelha com os bichinhos. Você conseguiu descobrir qual é esse livro? Não consegui, sabia? Ninguém te mandou? Não, algumas pessoas mandaram alguns livros, mas não era. Aí eu fui pesquisar, não era. É muito doido, porque eu tenho a imagem muito viva dele na minha cabeça. Agora, não sei se eu tem um pouco de uma ficção Sim. no Um efeito meio, Mandela sabe? na cabeça. Exato.
Mas eu tenho a esperança de um dia encontrar, que eu tenho muitas imagens, assim, sabe, dos insetos explicando. Eu lembro que explicava que a mosquitinho fêmea que fazia o barulho, porque o macho não sei o que, sabe? Então, Gente, vamos lá, vamos abrir, ajudem. Nosso querido Pedro Pacífico. Que Por livro é favor. esse? Seria uma capa vermelha, uma capa vermelha. com insetos. É um livro falado de insetos ou animais pequenininhos, assim, sabe? Tá. Explica um pouquinho sobre eles. Livro Legal. infantil com várias ilustrações. Tá. Que é a primeira memória de livro de como leitor, Aham. né, que eu tenho. Porque antes, talvez eu tenha memórias de ouvir meus pais contando histórias pra mim, Sim. mas de leitor, assim, aquela coisa de conseguir ler uma frase. Isso me marcou muito. Pedro, a Cecília mencionou que quem escreveu a orelha do seu livro foi o Walter Ugumãe. Quando você entrou nesse universo da influência literária, você já imaginava correr o risco, assim, Nunca. Pô, você é fãzaço do cara, né? Aí, algum dia você vislumbrou que o Walter Ugumãe poderia escrever a orelha do seu Nunca, livro? nem nos meus melhores sonhos. Primeiro Da que eu nunca nem forma- imaginei que ia ter um livro, Sim. né? Pra começar. Foi engraçado até esse contato com o Walter Ugumãe, porque eu até falo no livro, né? Ele foi um dos primeiros autores, assim, no momento que eu descobri, no momento que eu abri a cabeça para ler coisas diferentes e realmente mergulhar. Era o início desse mergulho na literatura que não tem mais volta. E quando eu descobri, li o livro dele, acho que era A Máquina de Fazer Espanhóis, falei, gente, que é isso? Essa escrita, esse mergulho na cabeça do personagem. Mas eu nunca tinha ouvido falar do Walter Ugumãe, autor estrangeiro, né? E aí eu comecei a ler e postar muito. Eu já tinha o Bookster, um pouco depois postava ali as outras coisas dele. E um belo dia, ele me manda um direct. Assim, ou ele me seguiu, alguma coisa assim. Eu mandei uma mensagem e falou, Pedro, eu descobri porque tem muita gente que fica vindo me mandar mensagem falando, eu li seu livro por indicação do Bookster. Aham. Ele falou, deixa eu ver quem é esse tal de Bookster que fica me indicando. E aí a gente começou, assim, né, se falar. Eu lembro, da primeira vez que eu o conheci pessoalmente foi num evento literário em Araxá, em Minas Gerais. Eu sabia que ele ia estar... Sabe, eu nunca fui aquela pessoa de ter ídolos. Tá. Aham. Nunca. E eu acho que pela primeira vez eu senti isso. Quando eu conheci eles, eu travei. Quantos anos você tinha? Foi há pouco... faz pouco... Tudo é recente, né, de certa forma. Gente, a tua vida fez assim, Sim, igual uma flor agora, né? Deve Depois ser- dos 25 anos. Deve ser... 2018, 2019. Gente, Eu criei o Bookster em Agora. 2017. Então, eu travei, assim. Eu lembro que a gente tava almoçando, assim, na mesma mesa. Sabe, eu fiquei vermelho, assim, nervoso. E aí, depois a gente se encontrou mais uma vez. Teve um evento em São Paulo, que acho que quem trabalha com ele mandou, o Walter quer que você vá, não sei o que, eu vou reservar uma cadeira pra você. E aí, quando eu chego lá, a segunda vez que eu tava vendo ele pessoalmente, ele me dá um envelope grande, assim. Quando eu abro, ele fez um desenho pra mim, porque ele desenha. Ah. E tinha depois o Bookster no meio do desenho, assim. que E aí a gente amor. foi criando meio que uma amizade, né? Eu muito pretensiosamente falando amizade, e ele fala que sim. E aí quando eu fui pedir pra ele escrever a orelha do meu livro, quando eu tava escrevendo o livro, eu falei, se tem uma pessoa que eu quero, que escreva ele. Claro. E quando eu mandei um WhatsApp pra ele, né? Walter, pedi um áudio pedindo 1000 desculpas, assim, por toda... Desculpa encher seu desculpa saco. fazer você ter que ler o meu livro. Gente, E assim... é que o Pedro é assim, gente. Quando vocês forem ler o livro, vocês vão entender que ele é essa pessoa. Preocupadíssimo sempre. Não e quer desagradar. E não quer desagradar, Não, exatamente. Não, e assim, né, coitado, ele deve ter tanta coisa boa pra ler. E aí eu falei, desculpa, já pode negar desde cara, Claro. não vou ficar bravo. Não vou ficar ofendido. Foi um áudio de 1 minuto e 10. Coitado, ainda achei que eu vi esse áudio. Eu falei, pode escutar no 2. Aí ele, Pedro, claro, eu ia ficar muito puto se outro escrevesse a sua orelha. Ah! Claro que escrevo. Então bacana. foi... Vocês são amigos, cara. Ele falou puto com você. Exato. Aí ele mandou por WhatsApp. O texto eu quase desmaiei Não, e na a- hora. Ah. A orelha é Chorei. super afetuosa, É né? linda, não. Ele fala que tem foi ciúme muito de carinhoso, você muito- quando você faz outras resenhas. Não, aproveitando que a gente está falando de Walter Ugumãe, a gente vai fazer o nosso primeiro Isso ou Aquilo. Vamos lá. O Filho de Mil Homens ou A Máquina de Fazer Espanhóis? Filho de mil homens. Me surpreendi. Foi mais rápido do que você imaginou. Né? Nossa, eu jurava que ele ia falar A Máquina de Fazer Espanhóis. Porque eu acho que a máquina de fazer espanhóis, ele me impressiona mais a escrita e a construção.
tá? Talvez Tá. seria um texto que eu goste mais. Mas a Fio de Homens, eu acho que a mensagem por trás dele, Sim. da questão das relações humanas, do amor, sabe? Isso casa muito com o que eu venho me descobrindo, né? Tem uma relação mais profunda comigo. Eu acho que a narrativa e o enredo do A Máquina de Fazer Espanhóis é uma coisa mais distante de mim, Tá. a questão da velhice. Então, acho que por isso, sabe? Pela Entendi. mensagem, o tema tratado. Entendi. E também tem uma escrita poética maravilhosa. Então, acho que por isso ele acaba ganhando, assim, na Seu hora de escolher. coração. Porque Muito você não tem bom. preferidos, que nem eu. Não, eu sou horrível de preferir Eu tudo, também, gente. eu também. Eu Música- jurava que você era de um signo de ar. Eu fui ver teu Não. aniversário daqui a pouco. Sagitário. Não, sou péssimo. Nem de ascendente? Ascendente é Gêmeos. Aí, ó. Sabia, óbvio. Isso é típico. Eu sou gêmeos. Ah, é? Típico de geminiano. Eu não consigo escolher Eu tenho nada. pavor. Música, eu não sei. Eu interpretar. Música, eu não sei, gente. E Né? varia. As pessoas não varia. entendem isso. Não Vocês tenho. têm dificuldades em E aí, só não eleger, tenho ídolos, né? Não tenho e eleger favoritos. preferidos, mas e os mais detestados? É mais fácil, né? Pensei em vários já. É mais fácil você pensar alguma Mas coisa que você escolher não gosta. detestado é ruim. Porque escolher significa abrir mão de muita coisa, Isso né? é perfeito. Pedro, falando nisso, você tem preconceito com algum tipo de leitura? Porque, assim, a sua missão no Bookster é fazer com que as pessoas leiam. Eu já vi várias vezes você dizendo que importa pouco o que, importa mais que leiam, né? Então, que desenvolva o hábito da leitura. Mas eu fiquei pensando, você é um cara que lê muito, então você consegue subir um pouco mais o seu sarrafo na qualidade das coisas que você lê. Mas para você, então, quando você diz que literatura é literatura, a gente consegue fazer uma distinção entre, sei lá, 50 tons de cinza e 100 anos de solidão? Ou no limite, tá tudo mesmo dentro do mesmo denominador? assim? Eu acho que tem duas fases disso tudo. Primeiro, quando você fala, né, que por eu ler bastante eu consigo aumentar meu sarrafo, eu leio por prazer. Então, eu leio o que eu tô afim de ler. Eu não tenho problema em que as pessoas leiam outras coisas, mas eu não tô afim. Se eu não quiser, eu não vou ler. Não Claro. vou ler pra agradar e dizer que eu tô lendo de tudo um pouco. Até li recentemente Colin Hoover, É Assim Que Acaba, até pra saber por que ela é tão fenômeno. Não gostei muito, mas também não achei odioso, como muita gente às vezes critica só por criticar. Mas na hora de quando eu penso na leitura, eu acho que vale a leitura como um todo. Eu sempre falo assim, tá, leia. Se pra começar 50 Tons de Cinza te interessa e te faz pegar o hábito de ler, beleza. Pode ler, pode continuar lendo livros similares, mas diversifique suas leituras depois de um tempo, sabe? Se aventure nas leituras. O problema é se você quiser só ficar lendo esse tipo de livro. Não é que vai te acontecer nada de ruim, mas você está deixando de ler tanta coisa boa. Então leia de vez em quando um clássico. Leia um autor que você escreveu, uma autora do continente africano que você nunca ouviu falar. Se aventure, porque tem muita coisa maravilhosa, temáticas a serem É quase exploradas. como viajar, né? Se aventure por países diferentes, isso, se aventure por totalmente. territórios diferentes. Mas eu acho que o problema da leitura é a questão que, antes disso, tem a construção do hábito, que é muito difícil. Né? Então, no começo, não se importa em pensar muito o que você está lendo. Pense no que você goste de ler. Certo. E não vai ler um livro porque tá todo mundo falando daquele livro, ou porque você acha que vai ser cult se você ler, ou que aí, pra mim, é o principal problema hoje em dia, ler algo porque ele vai te trazer um resultado e um ensinamento imediato. Que são sempre os 10 mais vendidos de qualquer livraria. Exatamente, que é aqueles com fórmulas mágicas. Isso me preocupa um pouco, não pelo conteúdo deles e não que eles sejam ruins, mas porque as pessoas só querem ler isso porque acham que ler ficção é perda de tempo. Vale para biografia também? Porque biografia ela tem uma coisa diferente, né? Eu acho que tem biografias e biografias também. Eu acho que biografia tem um lado mais pra ficção, no sentido de uma narrativa. Tá? Mas tem gente que só lê biografia de empreendedor. Ah, tá. Você entendeu? Que engraçado. Tava assistindo esses dias uma aula do Luiz Felipe Pondé, não lembro se foi no Instagram, mas que ele falava justamente sobre o mal do nosso tempo de hoje em dia, a gente encarar tudo como se fosse uma espécie de gamificação que vai te levar à sua melhor versão. Totalmente. Então, as pessoas elas estão doentes porque elas estão lendo não por prazer ou por
enfim, por achar Porque que vai vão ficarem somar mais pontos. inteligentes. Mas porque vai somar ponto, porque você isso. vai destravar uma skill, esse vocabulário todo, Não, pra aplicar. startupeiro, né? E é imediatista, tem que ser aplicado agora, né? Isso. Por isso que são esses livros, muitas vezes seguem fórmulas, né? De quantos, assim, 5 passos, né? Um manual para você saber fazer isso. Aham. Porque é para ser o mais mastigado possível. Sim. E o meu maior problema não é nem com o conteúdo, é que eles não são tão legais. São cansativos, são livros que têm informações. Isso. E aí a pessoa Você tem que compra fazer um aquilo. estudo e não A uma pessoa viagem. compra aquilo achando que tá lendo uma coisa. Ah, tô lendo os mais vendidos, então tô lendo os melhores livros. E ela vai ler e fala, mas não acho tão legal isso, então eu não gosto de ler. Sim. Esse é o maior problema. A pessoa fala, não gosto de ler e deixa pra lá. Muitas vezes, assim, nossa, não tem erro. A pessoa manda mensagem lá no Instagram, nossa, eu acho que eu não gosto de ler, eu só tô lendo coisas que eu não gosto. Eu falo assim, me manda os últimos livros que você leu. não tem erro. É só livros assim, que a pessoa tá buscando uma coisa. Deixa eu aproveitar que a gente está nessa toada aqui. Vou botar a pergunta do Pedro, nosso integrante aqui do Rivo News. Ei, Xará, tudo bom? A minha dúvida é sobre quem já tem um trabalho que precisa ler muito, como advogado, jornalista, e gostaria de ler um pouco mais no tempo livre. Queria saber se você tem alguma recomendação para essas pessoas. E eu, especificamente, eu tenho muita dificuldade em, às vezes, ler um livro e transicionar entre livros de ficção e livros de não ficção. E aí eu acabo ficando sempre nas bibliografias, nos livros históricos. Por que isso acontece? Minha vida. Então, acho que um primeiro ponto do que porque isso acontece é essa ideia do perda de tempo. Se eu vou ler algo que me traga um resultado útil e imediato. Pro meu trabalho, pra minha vida como, né, com relação com as pessoas, pra eu liderar, pra eu ganhar dinheiro. Tá. E o problema é que as pessoas não percebem o que a ficção a gente aprende muito. Claro. E são skills, falando em skills, que já que as pessoas gostam de falar skills, são aqueles social skills que são muito mais difíceis de você aprender num manual, numa aula, mas que é um aprendizado ao longo tempo. Sutil, Você né? nunca Sutil. sai o mesmo de um livro, né? E você não vai nem perceber assim, terminei um livro agora, não. Mas se você olha pra trás, se eu pegar o Pedro de 4 anos atrás, 5 anos, eu fui transformado, entendeu? Sim. Pelas leituras que eu fiz. E é um aprendizado sobre o ser humano, sobre o outro, sobre como lidar com a pessoa, com o diferente, você se deparar com seus preconceitos, você se conhecer melhor. Isso é uma coisa tão sutil, mas tão importante, que se as pessoas entendessem realmente o quanto elas podem aprender com a ficção, com biografias de pessoas diferentes, entendeu? Que fujam de um padrão aí do bem-sucedido, com histórias inspiradoras, elas iam estar lendo muito mais. E o melhor de tudo, você aprende com prazer, lendo coisas gostosas. Sim. Entendeu? É isso, eu não tô lendo as coisas só porque eu vou aprender. Não, porque eu quero, aquela lista é minha imensa, porque livros que eu tô doido pra ler. E aí também, respondendo a outra parte da pergunta dele, né? Para pessoas que já leem muito no dia a dia. Eu também, é muito comum. As dúvidas, né? Os questionamentos se repetem. E aí, isso, mas eu já leio no meu dia inteiro de trabalho, então eu não quero chegar em casa e ler. Mas aí eu falo, primeiro, o que você tá lendo, né? Se é algo mais de informação, que você precisa prestar atenção, assim, realmente você vai ter preguiça. E muito importante, diferenciar o que você lê técnico, né? Pra profissão, pro trabalho, coisas técnicas, do que você chega em casa e pegar um livro para ler por prazer. E ler né? na aconchegância, né? Porque quando você tá lendo no gostoso, sem escritório, você tá lendo ali no... Exato, e sem compromisso, sabe? Ler, se eu dormir amanhã eu volto, Sim. entendeu? Aham. Não preciso decorar nada, não preciso decorar. Não precisa. Eu não lembro o nome do personagem também, não. Tá tudo bem. Por isso, no fim, você vai lembrar que você sentiu alguma coisa com aquilo, sabe? Sim. Então, eu falo para as pessoas assim: diferencie essas atividades como coisas totalmente diferentes na sua cabeça. Que tem como única coisa em comum o ato de ler. Mas de resto, nada a ver. Sim. Quando eu tô no escritório lendo uma Obrigação e petição, prazer, um livro, né? nada, não significa nada. Então, eu não chego e falar, eu vou ler, mas eu já li. Não, é outra coisa que eu tô fazendo. A conta tá zerada a hora que chega em casa. A mesma coisa, falar, não vou assistir, então você vai assistir uma série que você vai ficar lendo legenda lá? É verdade. É tipo Faz todo isso. sentido. Pensa que tá lendo uma legenda quando você tá lendo um livro por prazer, sabe? É isso. Você falou que a leitura te transformou, que o Pedro de 4 anos atrás não é mais o mesmo. Uma dessas transformações, que está evidente no livro, foi a sua aceitação em relação à sua própria sexualidade.
E tem um momento no livro que você vai falar do Harry Potter como a primeira saga, em que você, de fato, mergulhou. E aí você faz um disclaimer sobre a questão da J.K. Rowling com os transexuais e tal. A gente estava conversando mais cedo, e aí a gente estava pensando assim, será que se você não tivesse se assumido como homossexual a partir da leitura e da sua vivência, você teria feito esse disclaimer? Sim, mas eu acho que, pra você entender, não é nem a questão da sexualidade. Será que se eu tivesse mergulhado tanto na leitura, eu ia ter feito esse disclaimer? Não. Se eu não tivesse... A leitura abriu muito minha cabeça. Certo. Tá. Entendeu? Não foi nem a questão da minha sexualidade. Sim. Foi a da leitura Modo geral. em si. Quando eu pego o Pedro antes desse mergulho, que foi no final da faculdade, que eu realmente mergulhei, que eu comecei a ler muito mais, porque eu comecei a seguir outros perfis, eu tinha uma cabeça muito pequena. Cabeça de quem vem do colégio tradicional, que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo se veste igual, uniforme até o último ano. Eu não sabia nada, eu vivia, juro, num mundo. Quando eu fui pra faculdade pública, já ajudou a abrir um pouco minha cabeça, mas não tava me mudando. Eu tava só conhecendo umas coisas diferentes, mas não tava me mudando muito, né? Eu acho que eu até não lembro se ficou no livro ou não, mas na primeira festa da faculdade que eu vou... Sim, o beijo. eu vejo um beijo e eu falo assim, mas precisa se beijar na frente? assim? Um beijo gay? Você entendeu? Aham. Era esse meu tipo de pensamento. Isso era uma reprodução do padrão que eu cresci, porque eu achei que todo mundo pensava assim. Porque eu não via o diferente, eu não conhecia o diferente realmente. Eu não conhecia pessoas gays. Não tinha, além do padrinho, né, que ninguém podia falar. Mas era e tal. distante e tal. Então não tinha pessoas gays. Não tinha amigos gays. Todo mundo era igual, ninguém tinha todo mundo se vestia igual, meus amigos na festa. Era o padrão, tudo era padrão. E os livros quebraram isso. Não só a leitura em si, mas como o próprio Bookster, que me fez conhecer pessoas diferentes. Isso que eu ia dizer, eu fiquei curioso agora. Nem todo mundo com quem você cresceu acompanhou a sua jornada de imersão na literatura, não fez o mesmo. Essas pessoas, como foi para elas quando você se assumiu? Eu acho que foi muito... Porque elas não tiveram a oportunidade que você teve de ter a cabeça aberta pela literatura, a maioria delas. Eles continuaram no padrão, basicamente. Sim, muita gente, sim. Mas eu acho que eu tive uma recepção muito boa, assim, dos meus amigos e familiares. Eu tive muito privilégio nisso. Eu sinto assim, eles estão menos desconstruídos que eu. Sim. Então pode ter causado mais um choque. Muita gente ficou muito feliz, né, por eu ter... Não, que bom, sabe, que agora você vai poder viver, assim... É como se todo mundo visse menos você. Tinha um pouco disso. Né? E, lógico, deve ter gente que fala. No fim, ficou uma coisa meio mexida, mas não falou, porque hoje em dia também não se tolera mais. As pessoas não têm mais coragem de falar. Mas, com certeza, é muito diferente das pessoas novas que eu fui conhecendo. Tem uma cabeça muito mais aberta, sabe? Mas eu acho que... Até pelo próprio conteúdo que eu produzo, de falar, ainda que a pessoa não leia o livro, que meus amigos que me seguem, me acompanham, né, já sabem que eu tava falando de coisas diferentes, Sim. né, antes de me assumir. Então, eu acho que isso é importante. Mas, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que se eu não tivesse tido esse mergulho, independentemente da minha sexualidade, eu não colocaria nunca esse disclaimer. E você acha que a gente tem que separar a obra da pessoa, a obra do artista? Eu acho que a gente tem que separar... Não Você boicotaria Harry Potter? Isso então, que eu quero dizer, isso é difícil. assim, hoje em dia, sabe? Eu acho que tem que fazer uma distinção entre o que é escrito no momento... Por exemplo, Monteiro Lobato, que escreveu aquelas questões né, racistas, mas no momento que a sociedade era aquilo. Tolerava aquilo. Né? Então, eu acho que não dá pra gente apagar. Até porque aquilo é um retrato da nossa história. Sim. Exatamente. O que eu acho importante é você ler com a consciência de que aquilo tá errado. E aí, ter notas de rodapé explicando aquilo, isso eu acho super legal. Não pode também ler e ignorar. Eu acho que vamos ler, aquilo era assim, mas hoje em dia não se tolera mais isso. Porque era muito momento histórico e tal. Agora, o problema é quando uma autora, como a J.K. Rowling, ela escreve... Não tá no livro dela, né, as questões. Então é diferente, como uma pessoa. Mas ela, em 2023, continua tendo essas falas transfóbicas...
Dado o poder Não é uma questão que do ela tem. contexto histórico, porque ela tem acesso a informações. Se discute muito sobre, sobre a comunidade trans. Então, aí é mais complicado. Uhum. Boicotar, é difícil, vai muito da pessoa, né? Harry Potter marcou muita gente. Não é que não tá naquele conteúdo, não é que não tá na história, Sim. né? Então é difícil, eu amo muito. Eu boicoto? Não boicoto, mas vou ficar divulgando tanto ela? Não, Sim. você Tá, entendeu? Talvez. entendi. Apesar de você citar claramente, foi o primeiro universo porque que você não mergulha. dá pra gente negar que ela faz parte de uma geração de leitores. Ela formou uma geração de leitores que devoravam livros. E que ainda entendeu? seguem devorando. Sim, e é muito triste porque grande parte dessa geração que foi marcada por ela, eram pessoas da comunidade LGBT. Uhum. Que encontraram no universo que ela criou um refúgio Sim. para as angústias, entendeu? Então isso é pior ainda, porque muito fã dela se vê atacado pelas falas dela. Se né? decepciona, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ontem à noite, entre 9 e 10 da noite, Felipe Neto escreve no Twitter. No Twitter. No X. A única coisa que consigo pensar há semanas é em criar um projeto voltado para a literatura. Isso entre 9 e 10 da noite já tinha 77 mil visualizações e 1.800 likes. Será que o livro dele é uma das coisas que ele quer promover? Mas olha que engraçado. A gente já tem um cara aqui que tem quase 700 mil seguidores, que é uma referência. E o Felipe Neto ainda está pensando lá há semanas em como criar um projeto voltado para a literatura. Eu não sei que tipo de projeto ele estava se referindo. Mas, por exemplo, você seria um canal. Isso, para mim, é uma mostra clara de que a gente ainda está muito distante da literatura. Porque se ele tivesse realmente preocupado, talvez ele já tivesse te citado no Twitter, entendeu? Porque você já faz um trabalho nacional muito importante. Estamos muito longe, né, Pedro? Muito. E até essa história do Felipe Neto, quando ele sempre faz uns posts assim, recentemente. E aí um monte de gente marca criadores de conteúdo que já produzem, né? Assim como outras pessoas que fazem um trabalho super legal. E ele não tem esse... Pelo menos que eu saiba, ele nunca abriu esse diálogo com essas pessoas. Então, eu não consigo entender também. Estou à disposição, né? Se ele quiser pensar em algo. Alô, Felipe Neto. Porque tem muita gente já produzindo um conteúdo legal, que ele poderia, sim, trazer a força que ele tem para criança, para fazer parte, para adolescente, para comunidades específicas. Exato. Então, eu acho que ele trazer essa força que ele tem de divulgação, de atingir as pessoas para isso, mas a gente está muito longe. Nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. Quando a gente pensa num best-seller no Brasil, 10, 15 mil unidades, exemplares vendidos, já é um best-seller. Caramba, É inacreditável. eu não sabia que Não, era literatura essa linha nacional de corte. contemporânea, eles imprimem 1.000, 2.000, e muitos livros não vendem isso. É impressionante. Cacetada. Eu me dei conta disso ouvindo o podcast do Chico Felice, o novo, em que ele cita o livro da Cate Luiz, Cate Rambles, isso. e ele fala exatamente que para o mercado editorial brasileiro, o livro dela, A Luz, lá, foi um sucesso, porque vendeu... 1.000 pessoas é a quantidade de gente que mora no Copan. É isso, não é nada. Falar literatura não é nada, nada. As pessoas não... Isso inclui digital também, Pedro? Também. Caraca! As pessoas não leem. As pessoas leem, aí você vai ver, pegar um Sutil Arte, ligar o foda-se, aí vende Que eu muito. gosto muito, aliás. Por isso que foi um fenômeno, o Torto Arado, né? Uhum. Que ele vendeu quase 1 milhão de exemplares. Nossa. No Brasil, há décadas não se vê uma coisa dessa. Uma literatura nacional contemporânea vender tanto, entendeu? Então foi um fenômeno que estourou a bolha. Porque a gente fica falando... E esse sim foi o meu medo desde o começo. Eu queria furar a bolha. Uhum. E eu acho que eu consegui, de certa forma, porque foi aí que talvez quando eu comecei, e aí tinha muitos perfis literários, as pessoas... mas por que você está crescendo tanto? Porque eu quero atingir um público grande. Eu não tô aqui para falar de questões acadêmicas, nem cagar técnicas. regra, nem nada. Não, eu acho que tem um pessoal que faz um trabalho super importante para um público mais nichado, que é falar de uma literatura... Falar de uma forma mais literária. Tá. Eu quero que a pessoa que chegue no meu conteúdo, se ela não souber nada, ela vai se sentir tranquila lá e bem-vinda de uma certa forma, não vai ter receio.
Quando eu falo de um tema, eu sempre parto do pressuposto de que quem tá me escutando não sabe nada. Então, eu não vou falar, sei lá, um autor, sei lá, Orhan Pamuk, um autor... Eu não vou chegar falando, o Pamuk... Não, eu vou falar, tem um autor turco que venceu o prêmio Nobel, ele é super importante por isso, e tudo bem, não conheço, sabe? Porque eu era assim há alguns anos. Pra aproximar, não pra Totalmente, afastar, porque né? eu era assim, e a pessoa não tem obrigação nenhuma de saber. Porque ninguém fala de leitura, não se fala. E as pessoas, isso eu acho que é um traço universal do ser humano. A pessoa tem medo de parecer ignorante, né? Tem. Então, se você chega pra ela e fala, porque isso, fulano de tal... A pessoa se assusta. Até se você Isso falar não de uma aproxima. Chimamanda, que é muito conhecida, não. Sim. afasta. Sim. Não, mas ninguém vai saber. É isso. Vai aqui na rua falando de Chimamanda. Vai aqui na rua e fala... Aqui, tá? A gente tá, né, numa região super... Pergunta 5 autores nacionais, 3 autores nacionais contemporâneos aqui na rua. Não Não vão saber. Você está num polo aqui, na maior cidade. Do Não sabe, hemisfério sul. literatura não faz parte da vida das pessoas. Falando nisso, vamos para o nosso segundo Isso ou Aquilo. E-book ou audiobook? E-book. Você ainda E-book. gosta de ler, né? Eu gosto de ler. Eu tenho um problema, eu sou bem ansioso e minha cabeça gira assim muito rápido. Então, o audiobook eu me distraio mais fácil. Tá. Você considera leitura Considero. o audiobook? Considero. Eu acho que você perde um pouco da experiência em algumas situações. Ficção, que tem a questão da escrita envolvida. Eu acho que o audiobook é uma opção uma opção melhor, assim, que funciona melhor para biografias, por exemplo. Legal. Que a questão estilística não tá tão presente necessariamente. Tá. Entendeu? Mas eu acho que alguns textos, né, mais ligados à ficção faz parte, né, da obra, como é escrito aqui. Então, acho que se perde um pouco. E eu acho que tem um lado também de acessibilidade para pessoas que não conseguem ler, né? Sim. Tem essas questões, então acho que pode funcionar. Hora de polêmica. Polêmica. Adoro. Eu quero saber, na sua opinião, por que a imensa maioria das pessoas que se dizem intelectuais abominam Paulo Coelho e qual é a sua avaliação da obra dele? Então, quando você falou até dos tipos de leitura, eu ia citar ele. Eu nunca li, mas eu acho também que há uma... Então, não posso dizer o que eu acho. Claro. O que eu acho muita gente não leu e fala mal. Então, só reproduz. Esse é o problema, né? As pessoas gostam de reproduzir. Tudo. Redes sociais, as pessoas reproduzem. Mas por que será? Às vezes eu também nunca li nada do Paulo Coelho, mas já ouvi muita gente falando mal dele. Aí pergunta pra Eu essas fico pessoas. pensando se aquela coisa... Eu tô repetindo essa frase há semanas já, mas nada pode prosperar no Brasil. Então, tem Aí o cara vende 800 bilhões de cópias, ele No vira mundo inteiro. Eu acho que tem um lado Parece um que as orgulho pessoas nacional. falam que eu ouço assim. Talvez... tipo, os livros dele tem muita coisa, tipo, frase de efeito, né, essa coisa meio reflexiva, mas para ser muito comercial e tal. Isso para mim não é um problema, de certa forma, até porque isso ele atinge muitas pessoas. E ele é muito forte fora do Brasil. Você vai em qualquer livraria, tem Paulo Coelho impressionante. em destaque. Estante só dele. Exato. E aí, o que eu acho? Tem esse ponto também, que o meio intelectual, ele tem muita dificuldade em ver aquilo se expandir. Parece que quer manter certas discussões, como se mantém o poder. Alta cultura. Inclusive, em relação a produtores de conteúdo, de literários, no começo ainda há muito preconceito. Jornalistas criticando, Sim. pessoas fazendo publicidade. Quem essa pessoa tá falando de livro? Você entendeu? E aí a gente vê que tem esse problema, um problema muito mais fundo. Torto Arado, Carla Madeira foram alvos de críticas, que são duas autores que estão vendendo muito. Sim. Porque furaram a bolha, as pessoas não conseguem. E aí vem esse lado. Então vocês são comerciais, vocês não são literários. Né? Tá. Você tem que vender pouco e você fica Mas empolgado. é que aquela isso, coisa... que você que fica É uma lógica da academia, Quem gosta né? de Isso, miséria é totalmente. intelectual, né? O miserável não gosta de miséria, só intelectual Exatamente. gosta de miséria. Deixa eu trazer uma pergunta aqui da Manuzinha, que também faz parte do nosso time. Oi, Bookster. Bom, eu me considero uma leitora muito passional e lembro de um episódio de quando eu estava terminando a tetralogia da Helena Ferrante, das Amigas Geniais, que na penúltima página eu varejei o Kindle, louca com o que ela tinha escrito.
Você já teve algum episódio desse? Algum livro que te marcou tanto que você teve alguma reação inesperada? O que é varejou o Kindle? Não sei, ela foi atrás de outros livros, talvez? Acho que foi... Vamos perguntar pra Manuela. Eu acho. Eu acho que é tipo, eu vou lá buscar mais livro, Mas entendeu? ela já leu... É? Da Helena Ferrante. Ela foi buscar mais será que é livros, isso? entendeu? Deixa eu perguntar aqui pra ela. Mas a gente pergunta. Que o bom de ser gravado é isso. Meu amor, quando você fala... Escreve, por favor, que eu tô gravando nesse momento. Quando você fala que você varejou o Kindle, o que você quer dizer, minha vida? Bom, vamos ver. Daqui a pouco ela responde. Eu entendi isso. Eu entendi que era isso. Mas o que é varejar? Pelo sentido da pergunta. Mas Põe no por que Google, varejar. Ela é de onde? Do Rio. Rio, essa gente do Rio de Janeiro. Eu também sou, mas eu nunca escutei isso. Será que é varetei? Varejar, bater ou sacudir com vara. Pois bem, varejar. Ela varejou o Kindle. Você já teve alguma reação desse tipo? Não, assim... Gente, Pedro é o quê? Pacífico. O Pedro é pacífico Gente, e Manuela não. é louquiano, né? Pensa. Mas eu entendo que pode dar essas sensações, assim. Uma coisa que dá, assim... Você quer conversar com outras pessoas, sabe? Alguém que Então, leu esse negócio, por favor. Olha só. É ridículo o que eu vou falar. Brasil é ridículo, eu sei. Mas, atualmente eu sou casada com uma criatura que terminou 2 vezes comigo antes. Alô, Renato, eu te amo. Mas, quando ele terminou comigo da segunda vez, eu fiquei muito mal. E aí, uma prima minha me mandou o livro... Melancia. Não. Porque os homens amam as mulheres poderosas. Eu li o livro em 3 horas. Eu levantei da cama com um livro, gritando pela minha casa, dizendo que era a salvação, tipo Bíblia. Falei, tá aqui! A resposta de tudo! Que eu descobri o tanto que eu... Olha só, é um livro bobo toda a vida, mas é o que você falou, é o do criar a identificação. Sim. Eu me identifiquei tanto com o que estava escrito ali, eu vi tanto papel de boba que eu exerci por tanto tempo, que eu saí gritando pela casa, carregando o livro. Tipo a varejada da Manu, de bater o Kindle. O meu foi tipo sair gritando pela casa. Porque eu tava 1 semana tomando remédio para dormir, acordar, dormir de tristeza. E aí eu li aquilo e falei, cara! Você entendeu. Descobri a pólvora, entendeu? E olha o livro. E realmente fez diferença pra você? Sherry Argos. Aquele livro. Que? Fez toda a diferença. Que legal. Tanto que Isso que casamos. eu falo, quando as pessoas criticam, né, esses livros, eu não critico. O que eu falo pra pessoa não tem problema com o conteúdo. Mas não leia só isso. Só né? isso. Diversifica, É isso. né? Os 2 únicos livros que eu chorei na minha vida foram livros de ficção, com fundo ali de realidade, que foi O Menino do Pijama Listrado, que eu chorei copiosamente, eu não conseguia dormir depois que eu li. E A Menina que Roubava Livros, chorei muito também, acabei de lembrar. E um dia... E Marley e eu. Não, Com animais. um dia, sabe? Um Sim. dia que virou filme também? Sim. Eu chorava. No X, Twitter, tem uma polêmica com o Menino de Pijama Listrado. Como se ele romantizasse um pouco, porque tem muita coisa inverossímil lá. Depois pesquisa. se quiser. Mas tem que... Não é ficção, Pedro. Sim, por exemplo, Tudo é Rio, né? Teve a polêmica que estaria Sim. romantizando... Eu não acho que romantiza. Não acho que... Acho que é o retrato de uma certa realidade, de alguma forma, que a autora está trazendo. E a ficção, é isso, né, que você falou. Tem Não acho- muito fiscal de literatura, né? Tem fiscal Tem. de tudo. Nossa. Tem, hoje já tem fiscal de tudo. Mas falando de livro que chorar, 2 livros que me lembro, até são livros de não ficção, livros que eu chorei. Que é Você cita no livro. Paula, eu acho que eu falei do Paula, Acho que é da Isabel esse. Allende. Isso. Tem também o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é muito legal. E um outro que me fez também chorar é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia. Mas aí também né, tem muito toque de Tem. Mas é isso. verdade. É bom também chorar, eu gosto. Oh! É que eu choro muito fácil. Com filme,
Nossa! Qualquer coisa eu choro. TikTok, eu fico chorando. Vamos bater no Pedro aqui pra gente Não, chorar. mas quando TikTok aparece- chorando é maravilhoso. Não, é cachorrinho abandonado em estrada. Ah, criança. Aí a pessoa pega o cachorrinho. Razões pra acreditar. Nossa. É. Nossa Razões pra Senhora. É de partir o coração. Agora- Não, Luciano Huck, aquelas coisas. né? Aham. O meu sogro chora até no Lata Velha. É, eu também, sou Maravilhoso. desse. Mas é porque ele ama carros Ele é antigos. fissurado em Ah, carro, não. mas eu não sei se ele chora de alegria pela pessoa, de Ou de tristeza tristeza pelo que ele faz com o carro. Os memes são maravilhosos. Você entra com o carro e sai com a pastelaria É, no Monza, né? Cara, vamos falar um pouquinho do que está no seu livro sobre não haver preconceito na sua família desde sempre com psiquiatras. Eu acho um assunto tão interessante, a gente fala tão pouco. Você é um cara que já se mostrou emotivo para burro, você mergulha na ficção com muita verdade. E é claro que isso mexe com caixinhas no nosso inconsciente que ficam às vezes ali trancadas e tal. Eu achei muito bacana você falar assim, minha família nunca teve pudor com negócio, você conta das suas crises de pânico que você desenvolveu, muito em função do que você tinha guardado dentro de você. Por que as pessoas também ainda têm esse medo, E um pouco de preconceito também, né? Com a psiquiatria. Eu acho que é mais a geração dos nossos pais, assim, tem muito disso. Eu acho que quando a gente... É a questão de mostrar fragilidade, vulnerabilidade pro outro, né? Isso de eu me colocar, me expor às minhas emoções, eu não era assim, Uhum. Sim. né? Deu para entender no livro. Entendeu? Então, foi algo que, quando eu entendi que eu não precisava mais agradar o outro a todo momento, ou ficar fiscalizando qual que ia ser a opinião que o outro ia ter de mim, confiar mais em mim e não ter medo de expor essas fragilidades, nossa, tudo fica muito mais fácil, Sim. né? E é muito bom você, ao se expor e ao se mostrar, você ajuda muita gente. Você atrai muita gente, né? Porque tem muita gente aí mal. É o que você falou, de referência. Tem muita gente mal por aí que você não tem ideia que tá mal. E a partir do momento que você dá uma abertura, né? A pessoa vem e se sente acolhida. Então, não é nem algo só para você que vai se fazer bem para você, mas fazer bem pro outro. Porque essas novas gerações que estão vindo, a gente fala muito sobre saúde mental. Sim. Não, é um problema assim que a gente não tem ideia. Não tem ideia. O quanto a rede social tá adoecendo a gente. tá adoecendo, mas tá dando coisas como você. Olha que louco. A gente tá, acho que, percebendo que a gente tem que estabelecer alguns limites, eu acho, sabe? Você tem muitos haters, Pedro? Falando assim nessa questão do impacto no Eu público. acho que tem um pouco... Tenho haters. A gente tem bode de mim, que vai muito nessa linha que a gente tava falando de... Ele cresceu Ah, demais. Entendi. falando de livros. Ah, não dá. E ele fala... É muito superficial o que ele fala. Você tá ganhando dinheiro, não Entendeu? pode. Não. Não pode. Aí não pode. Até porque, olha só, ele fala de livro, ele faz publis, ele é advogado Não pode. e ele ainda tem tempo para ter uma vida pessoal e falar com a sociedade. Então eu vou gastar já na próxima Por pergunta, favor. que se eu não fizer, minha esposa vai me matar. Ela já trabalhou em grandes escritórios, é advogada, Sim, já sei até qual é a contencioso. pergunta. Como? Como você consegue? Essa é a principal pergunta acho que eu recebo. Porque escritório de advocacia Não, demanda tem muito. tudo pra ser um moedor Não, de carne. Eu não meu sei dia- como é que você não O meu dia largou todo é no isso. escritório. Sim, Né, eu tô aqui porque eu vou pro escritório saindo daqui. sim. E o escritório fica a 10 do lado, metros é. do estúdio. É muito puxado. Eu tenho a sorte de estar no escritório que me dá uma certa flexibilidade em questão de organizar meu dia, mas durante a semana é advogado. Sim. O que eu faço de bookster durante a semana? Começo da manhã ou à noitão, que eu não preciso gravar alguma coisa. Eu já tá aqui pingando. Se pegar meu WhatsApp aqui, 1 milhão de grupos, tanto do escritório como do book. Preciso entregar coisa, preciso Você entregar ainda um lê o stories. WhatsApp também? Não muito. E namora. Não sei como. Eu tenho Não, pena é. desse namorado. Não, mas então é isso que a gente vai broto. falar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de romantizar... Eu não gosto de romantizar a vida corrida. Essa coisa do super-herói que faz tudo, sabe? Eu não tá. sou essa pessoa. Você não faz Por post quê? no escritório 4 da manhã. Não, que nem os eu tenho colegas da pavor disso. Eu Vitória quero faziam. dormir. E assim, se eu tô fazendo essas monte de coisa, é porque eu tô abrindo mão de um monte de coisa e sendo cobrado por muita gente. Uhum, Porque é isso, eu não consigo fazer um monte de coisa bem feita muitas vezes. claro. Ninguém. Claro. Entendeu? Então eu tenho a cobrança, minha família que eu não consigo ver, meus sobrinhos. Não vejo seus sobrinhos há 2 semanas.
e moram aqui em São Paulo. Ah, meus amigos, falam, meu Deus, não te vejo, o que aconteceu? E aí tem vários grupos de amigos diferentes. Aí tem a academia que você sente mal, que não conseguiu ir. Aí Tá tem o namorado pagando. que você também tem que, né, dar muita atenção. Afinal Aí- de contas, é um broto. Se você não regaça, sabe o que Exatamente. acontece, Não, né? e ele mora nesse prédio da frente. Ah, mentira! Nesse condomínio de 3 prédios. Também Vê- 10 ou seja- metros do escritório. Também. Maravilhoso. Tem que ser tudo, tem que ser... Hub, bobo. Tem que ser tudo muito... não é útil a palavra, Junto, né? Não, Conectar. não, tem que... Útil ao agradável, né? Você tem Unir que... o útil Sim, ao ó. agradável, Tá. claro. não funciona. Claro. Tem que namorar alguém ou perto de casa ou do escritório. Sim. Maravilhoso. São E Paulo, aí agora eu qualidade consegui, de ele vai vida é mudar isso, perto de casa. Então, mas é isso, então eu não gosto de romantizar. Porque também é muita ansiedade nesse tempo todo. Opa. Esses dias, ele fala, acho que você vai pirar um dia. Eu fico preocupado com você, porque é muita coisa. Mas só que ele tem esse semblante o quê? Pacífico. Isso. Eu vou fazer E eu essa sou piada medicado eternamente. também, né? Se o Walter Ainda Ugumãe bem. falou bravura com Pacífico várias vezes, eu tenho esse direito. E eu sou Falou medicado, só uma. gente, também. Graças a Deus. graças a Graças ao meu todos psiquiatra somos. maravilhoso. Que benção. Então, mas... Hoje em dia estranho quem não é, né? Afinal de contas, isso aqui é o Rivotox. Exatamente. Estamos num lugar propício pra falar disso. Mas então, não gosto de romantizar. Mas é uma loucura, minha vida é uma loucura. Domingo eu fico gravando coisa, entendeu? É isso, eu tenho que otimizar. Aí como é que faz pra ver os pais? Grava com os pais. Grava, Claro, vai, faz tudo ao tudo mesmo tempo. junto. Exatamente. Eu chego, a gente gravar esse é longo, viu? Se prepara, então... E o pai dele transforma o que é longo em 4 vezes mais. Porque Porque o ele tem pai alta do Pedro figura. Pacífico é a melhor pessoa que vocês vão poder... Eu queria entrevistar o pai dele, na verdade. Um dia eu trago ele Mas aqui. ele é maravilhoso. E esse negócio também, não sou perfeccionista, não... Eu sou muito prático. Tá, Tem que gravar isso, eu gravo, e uma vez gravo e é isso, vamos. tá. Você entendeu? Não vai ficar maravilhoso, não, tem problema. Tá eu faço feito. o que eu faço. Melhor feito do que... Como é que É é? isso. Melhor feito do que... É isso. Melhor feito do que perfeito. No é escritório, só que é um trabalho mais diferente e tal, né? Que eu tenho que... Mas no book, assim, não, é isso. Vamos fazer, senão eu não vou É conseguir do fazer. jeito que dá. Pedro, ler um livro e escrever um livro são experiências muito diferentes. Como que o Pedro leitor leu o que escreveu o Pedro escritor? Nossa, essa pergunta é boa, porque eu tenho... Nunca mais vou ler na minha vida Aham. isso. Nunca mais, tenho pavor. Mas você leu ele Jura? inteiro, depois de Sim, editado. Sim. Até porque... Porque senão eu não paro de fazer mudança. Não, eu tô É. com desespero. Isso daqui, pra mim, não quero esse negócio. Quero mudar ele inteiro, juro. Tá tão maravilhoso, não Que faça várias já... isso. Que já tem mudado várias coisas já. É difícil entregar. Sabe? Falar, nasceu. E uma coisa que acontece é assim... Você até esquece algumas coisas que você escreveu. É muito louco. Aham. Às vezes você fala... Ou se isso tá ou não, porque a gente corta a coisa pra essa edição. Isso. E como eu não vou ficar relendo, até eu falei, né? Não sei se eu deixei aqui ou não, porque várias coisas eu tirei. A gente fica, deixa ou não? Então, é um processo de edição, é muito doido. Muito doido, porque são outras pessoas mexendo no seu texto. O que... Aí você tem que aceitar ou não, né? Falar, não, isso sim, isso não. E é muito aflitivo ler depois que você escreve. Eu não gosto. Eu acho que muito autor não lê mesmo. E você optou por fazer ele mais fininho ou foi o que Ah, foi? eu acho que foi o que foi, assim, sabe? Eu queria que fosse uma leitura muito acessível, Uhum. entendeu? E é. E direta, Sim. né? Eu acho que para aquilo que eu queria dizer era isso, assim. Eu tinha isso porque eu queria dizer, eu queria colocar isso de uma forma direta e simples. E muito verdadeira. Acho que é a primeira Muito. coisa que é muito verdadeira. Uhum. Muito. Eu me taquei aqui. Não, mas assim, eu acho muito Coragem, legal. né? Mas porque olha só, Requer coragem. os pais dele ficaram preocupados quando ele foi se expor nas redes Hum. sociais. Não tanto no livro. Por quê? Porque nem todo mundo lê. É isso. Então, verdade. Não, e engraçado porque eu não... meus pais não leram até pronto. Ah, eles só leram o texto Eu não final. queria tem que eles coisas que eles lessem só descobriram. Só, muitas coisas. Muitas. E como foi isso em casa? Foi... Eles estavam Eles muito tocaram no nervosos. assunto, você... Assim, tanto é que minhas irmãs... Eu falei, eu só quero que eles leiam quando já estiver pronto. Porque eu não quero que eles palpitem. Ah, Claro. não, mas você vai expor muito aqui, Claro. entendeu? E aí, minhas irmãs um dia me ligaram e falaram assim... Pê, dá pra mãe e papai ler? Porque eles estão sofrendo de medo. Sim. Entendeu? Tadinhos. Do que vai É tá, pai e mãe, né, assim. bicho? Não E tem assim, se como. vou falar mal dele, Lamber sabe uma a coisa cria, assim? O que eu claro. vou falar? E aí, quando eu dei pra eles, até
Eu tenho um vídeo lá no Instagram É que é quando eu lindo. dei Meu Pai Chora e tal. Uhum. E aí, eles leram. Meu pai leu, tipo, no mesmo dia. E aí ele liga, tipo, quem que é aquela pessoa que não sei o quê? Que é o filho da puta, que não sei o quê. Maravilhoso. E minha mãe demorou vários dias. Porque ela falou que tava sendo muito difícil. Duro pra ela. Cara, é muito. mãe. É mãe. E ela falou assim, eu tô descobrindo várias coisas que eu não tinha ideia. Que é doideira, muito né? louco. É muito. Não, e assim, eu me identifiquei com você em vários aspectos. O Mentex, É, nos meus lábios. Ele tinha o apelido de Mentex, eu também tinha, por causa dos meus 2 dentes pequenos. Na frente. O negócio de não ter preferido. Esse negócio da ansiedade, tá sempre aqui, assim, ó. É. Parece que você tá sempre querendo transbordar. E eu Aham. tenho certeza que, assim, 80% da população Sim. vai se identificar em algum momento do isso. seu livro. Sim, muito. Lógico que eu recebo muita mensagem em relação à sexualidade. Não só de pessoas Claro. da comunidade, mas de pais, mães, alguém que tem alguém Uhum. né, no meio. Mas saúde mental, as crises que eu tive, as pessoas se identificam muito, muito, Nossa, muito. me deu uma agonia o relato da sua primeira crise. As pessoas- Do meu coração começar a As palpitar pessoas também. falam, e assim, parece que estava escrevendo do que eu passei já. E questão de perdas também, de luto, de alguma forma, falam bastante. E da relação com a leitura para também muitas pessoas. Sim. Então tem vários pontos de identificação. E o fato de você, de pessoas que se sentem dificuldade de se encaixar em algum padrão em algum momento da vida, sabe? Pessoas que nunca Aham. se sentiram. Pertencentes, né? assim. Por N motivos, por N né? motivos. É muito legal. Vamos só mais um isso, aquilo. Harry Potter ou Desventuras em Série? Harry Potter. Ah, o bruxo ganhou. Porque aquele universo que ela criou é muito É bom. incrível. E é muito complexo, né? É muito incrível. impressionante. E tem muita... Os personagens, eles têm muita nuance. Sim. Tem. Né? Não só o Todos, próprio Harry Potter. Todos. Todos eles têm nuances. É muito doido. Você vai pra Disney, né? Que tem no parque lá. Quem cresceu É lendo muito aquilo... doido. Uhum. É isso, eles concretizaram. Aquilo é muito doido. Muito né, eu fico Você já foi no Beco Hexagonal, aqui em São Paulo? Não. Como assim, menino? É um restaurante? É um restaurante É legal? que praticamente recria... E é legal? Só que, pô, uma gracilde, É? gracilde Fiz aí. demais. E a cerveja de Amanteigada. manteiga daqui é boa. Porque lá é Não é horrorosa. igual não é igual a da Disney. É muito boa. É? Bem Eu vou. gostosa. Vou Ô, levar o Pedro, broto. É isso. Se você tivesse que transformar um livro em filme, um que ainda não foi transformado, qual seria a sua escolha? Eu acho que ia falar, talvez, O Filho de Mil Homens. E é curiosidade pra ver. Apesar de que eu acho que a questão da escrita poética vai se perder. É. Mas é um livro que eu ia querer ver aqueles personagens, sabe? E eu acho Aham. que, inclusive, tá sendo adaptado. Jura? Que legal. Que legal. Que bacana. Você é daqueles que tem raiva das adaptações Um dos pouco. seus próprios Um livros? pouco. Eu fico comparando, sabe? Faltou Mas cadê essa cena? Não aquilo. tá lá, não. Teve um que você fez o caminho contrário, que você fala Teve, no ou livro. Me Chame Pelo Seu Nome. Que primeiro vi o filme, nossa, me dilacerou. Porque eu acho que foi muito no momento que eu tava Tá, recém transbordando. saído do armário. E é muito lindo aquele filme. E aí você foi pro livro E e o você livro- falou, E qual foi a nossa, sua avaliação do livro depois? Não, acho que o livro e o filme são pau a pau. assim. Jura? É um caso que a adaptação é maravilhosa. eu só vi o filme, eu não li o Nossa, livro. é muito lindo. Daquela coisa do amor que não pôde ser vivido, sabe? Nossa, sim. Legal. Eu tenho um momento nesse livro que você fala alguma coisa e você fala heroicizar. Que palavra linda. Uhum. Que coisa gostosa que é aprender palavras. Sim. Tem outras palavras que te brotam, assim, que você fala, eu quero usar, eu quero trazer para mim. Heroicizar, de fato, eu amei. Eu acho que ao escrever o livro, ter essa liberdade de pensar que eu tô colocando uma palavra que vai ser lida por outras pessoas é muito legal. Essa hora de escolher algumas palavras em momentos Sim. específicos, entendeu? Ainda que foi um livro de não ficção, então eu também não queria Sim. forçar a barra e querer Aham. deixar umas coisas muito poéticas para um momento que não tinha, nem sei se eu teria essa capacidade. Mas outras palavras... Eu amo alguns títulos de livros Tá. que eu acho que são muito lindos, assim. O próprio Filho de Mil Homens é muito porque você lindo. ter que resumir uma história É. num título tem que ser uma coisa muito poderosa, né? Sim. Porque ela tem que pegar o leitor, o título, e ainda transmitir uma coisa. Sim. Tipo, Torto Arado não me provoca nada. É. É incrível, é um título que eu não tenho o menor Não. interesse Não. de ler.
Sim. né? E é tão importante. Muito. Então, Filho de Mil Homens, tenho... eu escreveria as... Não, eu escutaria as melhores... Eu escutaria as piores notícias dos seus lindos lábios. Tem um... Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, que é um livro maravilhoso de um autor vietnamita, também tem uma temática gay. Muito lindo o livro, nossa. Muito Como é que é o muito nome? lindo. Repete. Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Bom. Ai, que máximo! Dá pra viajar muito. Dá. E não, o título Depois que do você seu é lê. muito legal. Sim. Vocês têm que ler pra vocês entenderem o que é 30 segundos sem pensar no medo. Uma Aliás, sensação de fôlego, né? Não, e eu adorei. Exatamente. De mergulho, assim. Eu amei essa ideia. Eu nunca tinha... Quem te ensinou isso? Porque foi num filme que eu assisti, mas eu não consigo também. As pessoas me perguntam, porque eu De menciono no onde filme. veio? Qual filme? Você descobriu? Não lembro qual que é. Também, veio de um filme. É verdade, você cita. Você viu num filme e você não lembra qual Não lembro qual é. Ninguém ainda me falou. Talvez seja um filme meio X, assim. é. Ou inventei, que sei lá, mas... Ele viu numa mostra coreana. Não sou dessa. Não, filme filme eu sou iraniano zero de 7 clássicos, horas assim. Sou péssimo no deserto de das cinema. colinas. Não sei Olha nada. que louco, né? Porque cinema você parou, sentou, viu. Eu não sou nada. E nisso você não viaja tanto. Não. É. Então o negócio é ficar pirando nas palavras e criando um enredo na tua cabeça. Cinema eu sou bem hollywoodiano. Mentira, eu gosto de umas coisas mais... Mais Pouquinho, cults. assim. Tipo, que tem lá no MUBI. Ah, sim. tá. sim. É o meu mais Que é o cult, comercial assim. cult, né? Isso. É meu mais cult onde eu É o chego. cult que todo mundo conhece, É né? isso. Cult pop. É isso. Então, acho que até onde eu consigo chegar. E essa turma aqui, da blusa dele? Aqui, ó. Só Tirando os o grandes Didi Mocó. Só os grandes filósofos. clássicos, né? clássicos. Não, eu li muito pouco deles. Porque eu acho que é uma coisa mais filosófica, né? Sim. Sim. E eu acho que eu tenho dificuldade de ler. Será que é porque a tua cabeça pensa muito? Pode ser, talvez. Até isso é um trabalho, assim, de tentar ser menos... Que a literatura vem me ensinando. Tentar ser menos racional. Certo. E mais deixar a coisa rolar. Não querer tentar entender tudo ao pé da letra, tá. sabe? Uhum. Tá. Que é uma coisa que eu aprendi ao tentar ler ficção, né? Aprendi com pessoas que gostam muito e que me ensinavam, assim, na hora de ler ficção, que é difícil, né? Tem gente que tem dificuldade de ler ficção... Desculpa, poesia. Errei. Poesia. Ah, tá. Poesia. Poesia, tá. De Eu ler tenho muita poesia. dificuldade de ler poesia. E aí, por quê? Porque a gente tenta entender, o que ele quer falar aqui? Qual o significado disso? E aí, o que eu entendi e eu aprendi é não se deixe ir pelo significado, mas sinta aquilo que você Claro, tá bate em cada um de um jeito, né? E a prova viva disso é a questão do Enem do Caetano. É que ele... Que ele próprio não conseguiria Não. responder. É isso, não tem... Então, sim, leia aquilo, o que aquilo... Só sim, Provoca só em vai. você. Só vai. Tá. Porque é Qual frase arte, né? chamou? Literatura é Então, arte. se Eu acho que a deixar arte é levar. sobre isso no fim do E dia. eu acho que a filosofia tem um pouco disso também, sabe? Por isso que eu tenho dificuldades. E você tá feliz, Pedro, com Tô. tudo que você fez? Tô muito feliz. Com o Bookster, com o Tô. teu livro, com a Tô. tua vida hoje? Tô muito feliz. Eu acho que os feedbacks que eu tô recebendo do meu livro, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? De que ia Legal. ter. Mas é muito louco, assim. Eu não consigo. Às vezes, é muito doido isso. Você Eu tá não sendo sei lido pelos explicar. seus ídolos, né? Isso é muito... Mas eu não consigo entender isso. Eu te entendo perfeitamente. A Parece que são Cecília, duas pessoas ela é diferentes. Eu até. Não lembro outro dia, eu tava falando com o meu namorado, assim. Porque as pessoas me param na rua, né? Mas não parece que sou eu. Elas não estão falando comigo. É muito louco. Eu não tenho essa sensação de que eu sou conhecido. Gente, eu entendo perfeitamente o que ele tá falando. Eu só sou eu, assim. terapia, gente, ajuda. Como diz Manuela, terapia. É isso, porque são vocês. Eu acho que outras pessoas As devem pessoas, sentir quando param isso. você na rua, querem falar com você. Quando Mas te eu não param tenho na rua, essa querem falar com consciência você. disso. Mas eu acho que... Olha, eu dando uma de psicanalista que tem que entender que tem merecimento. Eu acho que talvez A seja partir isso um daí, pouco dessa síndrome de É que eu impostor. tô diagnosticando a Cecília que eu conheço entendi. melhor. Aqui, normalmente, é isso, entendeu? Então eu não tenho essa ideia. Sabe aquela Vocês coisa merecem. do... Parece que é outra o pessoa, é pra outra reconhecimento. pessoa que Sim. tá aquela Essa, que mensagem. camisa linda eu ganhei. É, Sabe? Isso. Tipo, não, me foi dada, não me pertence.
Eu acho que isso vale pra Não tudo, fui eu que até pra... escolhi. Ela é tão bela que não fui eu que escolhi. É isso, se eu escolhi, mas eu tive uma vantagem. Sim. Eu ganhei. Sim. É porque, entendeu? Uhum. É como se a gente nunca valesse aquilo que a gente... Eu acho que, cara, eu me identifiquei com muitos pontos desse livro, de fato, Aham. assim. E essa pegada de... Cara, você tem uma família sensacional, pelo que você fala no livro. 10. Você não recrimina absolutamente ninguém da sua história. Você é amigo dos seus amigos de colégio. Mesmo você tendo fingido ser uma outra pessoa durante anos para eles, você ainda mantém o contato com eles. Você está construindo uma nova personagem, um novo personagem, trazendo Uhum. toda, né? Toda essa bagagem com você. Você não tá com raiva de ninguém. Você não tá com... Não. Não. Os teus pais falam, quem é esse desgraçado? Não, é. E você tá ali Eu falei, de não boa. vou falar. Não quero conflito. Eu odeio conflito. Sim. E eu aí, Nossa, Paga eu pra não se odeio incomodar. conflito. Odeio. Eu tô sobrando aqui nessa você tá conversa. sobrando total. A gente vai agora tomar um chopp, adeus. Obrigado pelo convite. Odeio conflito. Nossa, eu sou da paz. Pacífico. Me tirar do sério é difícil. Nossa, é difícil. Mas também quando, Mas quando sai... Mas vem- quando Quando vem, tira... sobe o negócio aqui. Meu o Deus. Gabriel Cecília também sabe. infla o nariz. E as minhas narinas abrem aqui. Entendeu? Mas é muito Falo difícil. bravo. Meu pai falava, as ventas abriram. Isso. Ela está nervosa. Pedro, pra gente encerrar, queria ouvir de você uma avaliação da relevância, da importância até dos prêmios literários em relação aos livros. Você acha que, sei lá, 2016, acho que foi Bob Dylan que ganhou o Nobel de Literatura, foi super criticado, né? Mas, ao mesmo tempo, parecia um movimento para incentivar a leitura, enfim. É. Eu acho que os prêmios têm uma função interessante de trazer, colocar em evidência textos que talvez a gente não leria. Por exemplo, pensando no Brasil, prêmios estrangeiros. É uma forma de fazer com que muitos livros cheguem ao Brasil e sejam publicados. Que talvez nunca seriam. A gente tem muito não tem nada quase, muito pouco ainda publicado no Brasil. Entendeu? Isso é um grande problema. Tem muita coisa maravilhosa lá fora que não chega no Brasil. Quando a pessoa vence o prêmio, aí eles publicam, porque vira um pouco mais comercial. Então, acho que tem esse lado interessante. Mas também tem que pensar que, assim, quem decide os prêmios e que ainda esses prêmios vêm, muitas vezes, em sua maioria, dessa classe intelectual decidindo. Então, rola uma panelinha muito grande, né? O quanto é realmente mérito. O Nobel de Literatura... a maior parte das vezes são europeus, Sim. brancos, né? A gente fica, esse ano vai mudar, esse ano eles vão pegar... Não. Aí vai... Não que a pessoa não tenha merecimento, né? O Ian Fosse, que a gente nunca tinha ouvido falar. Muita gente aqui, inclusive eu. E aí ganha, não que ele não tenha merecimento, mas tem diversidade aí, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale a gente se questionar. E aí tem aqui o prêmio Jabuti, que aqui também é super... As pessoas... É isso. As pessoas não sabem absolutamente nada. Nada. Esses prêmios é também muito pra quem tá na bolha. Porque Sim. fura um pouco a bolha às vezes. O prêmio Nobel, quem ganhou o Nobel? Mas é isso, entendeu? Se perguntar na rua aqui quem ganhou o Nobel de Literatura esse ano, as pessoas não vão Claro. saber. Ó, tem duas O perguntas. livro bom é igual vinho bom, né? É o que você gosta. É o que você gosta. Mas eu acho que tem esse lado legal de colocar em evidência. Por isso seria muito legal se conseguisse colocar mais diversidade. Claro. Ó, duas perguntas que a gente tem que fazer antes de terminar. Se você pudesse recomendar só 5 autores. Ai, meu Deus. 5, eu tô te Logo dando você 5. que sabe que é difícil meus favoritos. Mas vai, Impossível. 5. Tá. Que todo mundo precisa ler. Precisa, por uma questão, sei lá. De humanidade, É. de vida. Então, eu sou meio contra essa ideia do precisa ler. Porque eu acho que é isso, ninguém precisa ler nada, Aham. Tá. Ninguém tem Então, que que eu nada. recomendo muito ler, Isso. Tá. que acho que as pessoas podem gostar. Gabriel Garcia Marques, que eu amo. Gênio. De preferência com papel e caneta na Gabo. mão do lado. E assim, quando você vai ler um clássico, não comece lendo pelo livro mais famoso e grande dele, porque vai ser difícil. Não comece lendo por 100 anos de solidão, Nunca. porque vai ser um horror. Não, você vai precisar de um vai pôster com chorar. árvore genealógica do lado. Então apesar começa do pelos livro ser menorzinhos, pra fantástico. você entendendo a escrita do autor. Memória de minhas Esse é putas aquele tristes. Matando, Memória de Minhas Putas Tristes, Do Amor e Outros Demônios, Sim. Crônica de uma Morte Anunciada, Ninguém a Escreve ao Coronel. Nossa, Então, só são livraço. as- Só livraço. Lígia Fagundes Telles, que eu amo. De paixão. Ciranda de Pedra é um livro maravilhoso. As Meninas é lindo também, mas é mais difícil. Quem mais? Saramago. Uhum. Eu Apesar da ausência de vírgulas, que me dá um pouco É, de agonia, mas é bom de acho- ler. É denso. É denso. É denso.
leia, né, com fôlego, com calma. Então, eu gosto muito. Só mais dois, só mais dois. Só mais dois, vamos lá. Clarição? Clarice, eu li pouquíssimo pra poder falar isso, assim. Eu gosto muito de Jorge Amado, mas eu queria pensar em pessoas... Tá. Toni Morrison, eu gosto muito. Acho que foi a primeira mulher negra a vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Tá. Que legal. Você sempre menciona. O Amado é muito lindo, mas é um texto mais difícil, não recomendo começar por ele. Recomendo começar por O Olho Mais Azul, se eu não me engano. Eu acho que é O Olho Mais Azul. Um livro belíssimo. Pensar mais alguém, assim, pensar no continente africano, que eu goste. Asiático. Asiático. Deixa eu pensar. Tem uma que eu li recentemente. Mas não sei se queria falar. Essa não tá merecendo não, é muito aqui boa, mas agora, não sei se divulgação. deixa eu olhar aqui um segundo, vai. Tá, vai. Por favor. É gravado. Você tem todo o direito. A Cecília fala como se essas partes não fossem ficar no programa no final. Deixa eu ver aqui. Que nem a Ana Maria quando vai no tá. Annie Ernaux. liquidificador. Como? Annie Ernaux, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura do ano passado. É uma francesa maravilhosa. Nossa. Tá. Sim. O acontecimento dela é maravilhoso. Os anos, maravilhoso. Paixão Simples, maravilhoso. Pronto, ó, fechamos sim. Foram mais até. Porque Ele ele nem falou... nem percebeu. E a outra, qual é? Como é que você enxerga o futuro da literatura com a danada da inteligência artificial? Eu acho que se tentar entrar... Vai ter uma resistência muito grande das pessoas. Porque eu acho que perde muito. Eu não quero ler um negócio escrito por um robô. Mas vai que você não Mas sabe. e se você não consegue perceber entendi. a As diferença? pessoas usarem isso... Porque olha só. Vamos supor, a inteligência artificial escreveu, o autor é o Chibirimbas, e virou um sucesso. E você fala, cara, que livro incrível. Daqui a 30 dias, revelam que foi inteligência artificial. E aí? Vai ser broxante. Vai. Melhor não saber, não quero saber, então. Que faça bem feito pra não chegar em mim, entendeu? Quero ser enganado mesmo. Teve uma super polêmica agora no Jabuti. No Jabuti. Que até foi desclassificado, né? E é isso, eu acho que é um pouco um protecionismo mesmo. Porque é muito mais barato, o trabalho vai ficar cada vez mais bem feito, mas tem um ativo do artista aí que tá sendo perdido. Sim. E se você não E da colocar humanidade, restrição... né? É do humano. Se você não colocar restrição a esse tipo de trabalho, realmente vai A máquina vai ferrar. pega. Então, eu sou resistente. Eu acho que pode ajudar em muitas áreas, mas na área artística eu sou bem resistente. Não tenho vontade de ler coisas escritas pelo robô, não. Porque isso, eu quero humano, eu quero imaginar o autor escrevendo aquilo. Entendi. Que aquele sentimento veio de algum lugar. Isso. Que a identificação... Porque, teoricamente, a inteligência artificial, ela reúne todo tipo de emoção já descrita na humanidade e te entrega uma outra coisa. Esse Mas Frankenstein que não te agrada, né? Não tem a vivência, né? E o livro ganhou a Frankenstein. Da ilustração foi o Frankenstein que ele ilustrou. Olha eu! Que é um Aqui. livro que eu Oi, amo, desinformada, boa tarde. Achei que tinha sido de propósito, era pra você fingir agora que foi uma grande sacada. Claro, sim, Pelo por isso que amor eu de falei. Deus, Não, eu Cecília. falei Frankenstein por causa da referência que ele dá no livro, que ele gosta muito do Dr. Frankenstein. Saiu bem. Aqui, meu filho. Saiu bem. É uma vida inteira, ó, driblando essas coisas assim. Pedro, brigadíssima por Obrigado. ter estado aqui com a gente. Muito Conversa bom. Eu tô aqui do lado. Quando deliciosa. quiser é só chamar. Pode Com deixar. certeza. Se você conseguir 5 minutos para qualquer coisa, vai ser realmente o dia que vai chover em São Paulo. Mas eu me Estamos dou. Acho que é a precisando. coisa, quanto mais a gente faz, mais a gente faz. Com certeza. Sim. Eu dou um jeito. Eu cheguei no Bookster quando era tudo mato e estou tendo o prazer de tê-lo aqui Eu conosco. fico muito feliz de viu? saber isso. Uma delícia. De verdade. conversa. Mais sucesso, mais criação e mais difusão disso que você Vamos, tanto gosta, vamos. que é a literatura. E obrigado pelo convite. Muito sucesso também pro Rivo Talks. E pro aí. Rivo E pro Rivo News. News, que já é um sucesso. Então, Sexta-feira. Obrigadíssimo. Sexta-feira. obrigado, querido. gente. Obrigado pra quem acompanhou aqui, ó. Comprem 30 segundos, ajudem o autor iniciante, coitadinho. Não, Coitadinho, não foi uma vale a máquina, eu pena. prometo. Não Que não usou o foi chat o robô, GPT, não. né? É. Ah, é.
Tá, Por eu também favor. tenho o meu podcast Daria um Livro, que tá aí nas plataformas. Que na verdade tem vídeo também, tem uma mesa que sei lá como fala. E toda semana eu entrevisto uma pessoa relacionada a livros. Então tem muita conversa legal. Tem chororô? Tem chororô, emoção, muitas dicas de livro. Eu tô nos principais redes sociais. Book.stir. E é isso. Bom Põe lá, demais. books, pode ser sem ponto que aparece. Isso. E é isso. Nos encontramos pelo Pelas mundo. redes e pelo mundo. Pelo mundo dos livros. Obrigadíssima. Obrigado. Até a Obrigado, próxima, gente. Tchau, Beijo. tchau.